Agora, temos participação do público e eu quero chamar o público a participar desse programa. Vamos começar com o comentário da Rose. Rose, obrigado pela sua participação. Ela diz o seguinte: faz 11 anos que dependo de transporte em São Paulo e não estou satisfeita. Ela engrossa o grupo dos insatisfeitos, como o Leno. Obrigado, Leno, pela sua participação. Se sinta sempre em casa aqui no canal Futura, tá? Ontem, demorei cerca de 4 horas, nossa senhora, para ir da Barra da Tijuca ao Maracanã. Para quem não mora no Rio de Janeiro, é um trajeto que no máximo daria 30 minutos. Estou errado? 30 minutinhos, mata da Barra da Tijuca para o Maracanã. Demorou 4 horas o Leno. Quais medidas podemos tomar para desafogar nosso trânsito? Ele pergunta. Otávio, a gente vai passar, o Leno quer que você passe um pouquinho mais. Eu fiz a pergunta dos ônibus, talvez eu emendo com essa dúvida do Leno. Você falou de uma inteligência de trânsito. A gente está muito distante de ter essa inteligência de trânsito? Ou a gente vai ter que levantar placas como o pessoal está propondo até eternamente? Eu acho que o movimento das ruas deu uma sacudida. Talvez esse movimento, eu acho que ele não vai parar, não. Isso ainda vai levar um tempo. E ele é importante que ele permaneça aceso, porque é preciso que a gente dê as respostas que a população queira. E isso passa para os municípios construírem plano diretor e construir plano de mobilidade. Nós estamos falando aqui em planejamento, que é a coisa que não existe no Brasil. Se você pensar, trabalhar com planejamento, um plano diretor é para 40 anos, um plano de mobilidade para 20 anos. Então você projeta aquele crescimento e ainda vai, a cada 5 anos, você ainda faz um rearranjo para poder adaptar ao crescimento que às vezes a cidade acontece. Eu estou de pleno acordo com ele. O problema é o seguinte: fazer um plano diretor, você precisa ter gente competente, preparada na COP, no IME, etc., porque senão não adianta. Tá? O pessoal gosta de fazer as coisas muito superficiais e é o que está acontecendo. Né? Cada um vem, coloca uma posição, é uma linha para a direita, uma linha para a esquerda. Cada governo quer mexer no metrô como se fosse linha de ônibus. Isso tem que acabar. E aí, você tem que ter um plano, né, com matemática. Eu sei que isso dá trabalho e as pessoas têm horror. Mas os técnicos têm que ser preparados para poder trabalhar, poder fazer um plano diretor. Porque se não tiver, acreditando que isso vai acontecer pelo seguinte: a lei da mobilidade está dizendo ao município que ela tem que ter o plano diretor e o plano de mobilidade. E está dizendo a ele, ao prefeito, que ele só vai ter acesso aos recursos federais para investimento em infraestrutura se ele tiver esse plano construído. Agora, esse plano ele deve ser construído utilizando toda a sociedade civil organizada, Sinduscom, Clube de Diretores Lojistas, Detran, OAB, Ministério Público, os empresários, representantes dos usuários, e sobre o comando da Prefeitura e assistida a Prefeitura por empresas de consultoria, já que não tem recursos humanos suficientes, empresas de consultoria que vão pensar qual é a mobilidade que se deseja para a sua cidade. E esse conselho vai dizer qual é que quer. Depois de construído essa rede de transporte que a sociedade quer, com a qualidade que ela quer, aí vamos ver quanto é que vai custar isso. E aí tem uma questão importantíssima que precisa ser corrigida no Brasil. Nós temos que separar a tarifa pública da tarifa de remuneração. Hoje, todo o custo do serviço é rateado pela tarifa paga pelo usuário. É o usuário que financia o transporte. E no mundo todo isso é diferente. Quem financia o transporte é a sociedade como um todo. A tarifa cobrada do usuário é um instrumento de política social. E o subsídio, a subvenção, é o governo e a sociedade que tem que fazer. Aí nós podemos avançar em ter qualidade de transporte. Senão, nós vamos ficar apagando incêndio, trabalhando pontualmente e não vamos apresentar uma solução definitiva. Em junho, o professor quer falar alguma coisa antes? Eu acho subsídio sempre um negócio complicado.
Eu acho que ele tem que ser demonstrado, acho que ele tem que estar na tarifa, onde está lá escrito o que teria que ser. Porque se fazendo uma parceria público-privada, você já está abatendo. Quer dizer, se o governo vem, ele faz as coisas todas, ele compra o material rodante do metrô, não é isso? Ele compra isso, compra aquilo, e com isso, essa participação faz com que a tarifa possa ser menor. Daí a razão da PPP, parceria público-privada. Porque se você fosse fazer uma concessão que o empresário tivesse que comprar tudo no primeiro, segundo, terceiro ano, a tarifa seria proibitiva e você não teria nem ninguém para poder pagá-la. Então, há uma necessidade imperiosa sobre esse aspecto, quer dizer, de você fazer um trabalho que tenha custo operacional dos ônibus, do metrô, como o metrô tem. O metrô sabe todos os custos operacionais dele. Isso tem que ser aberto, não pode ser fechado. Isso tem que estar até na internet. Na verdade, o custo de transporte no Brasil é totalmente transparente. O poder público é quem fixa a tarifa, as informações... Transparente aonde? As informações hoje, todos os sistemas de transporte no Brasil têm a bilhetagem eletrônica. As informações são geradas em tempo real e é de conhecimento público. O poder concedente tem essa informação diariamente, mas assim como as empresas. Você pode, o problema o poder público tem essa informação e pode, essa informação é pública. Tem que ser pública. Se você for lá buscar informação, ele é obrigado a te dar essa informação. Por que não ele é obrigado. Bom, mas isso aí isso pode ser coerente. Não, tudo bem, isso pode ser feito porque a informação existe. Eu estou afirmando que a informação existe e é transparente. A informação é transparente, porque ela é gerada online, hoje com os sistemas de bilhetagem eletrônica. A planilha de custo que é adotada, por exemplo, todas as cidades brasileiras que já fizeram licitação, a tarifa, o preço de ingresso no serviço já foi colocado no edital, é preço máximo. Para o poder público definir esse preço máximo, ele teve que fazer as contas, teve que fazer os cálculos, tá certo? Quem ganha a licitação oferece desconto ou aceita o preço oferecido pelo poder público. Já que é uma informação pública, de R$ 2,75 que a gente paga de passagem, quanto vai para o empresário? Aí é o seguinte, a remuneração de capital hoje na planilha é 12% ao ano. Isso não quer dizer que é taxa interna de retorno. Taxa interna de retorno do transporte público hoje, se e somente se você tiver atualizado seus custos, né, anualmente, é em torno de 7% é o valor da taxa interna de retorno do setor. Essa é a lucratividade. Eu pergunto o seguinte, eu tenho uma dificuldade enorme. Outro dia eu li a FETransport, saiu uma publicação, eu falei, poxa, até que enfim vou ter... Quando eu li, não tem nada. Absolutamente, é decepcionante. Eu queria até deixar aqui claro isso. Tem que ter, a concessionária tem que ter engenharia financeira aberta. É público, isso é uma concessão. E a gente tem uma lei de transparência, né? Transparência. Uma coisa que eu falei já para políticos, etc., eu sempre falei, não estão mostrando, tá certo, pode estar para um grupinho de gente lá, mas não é o que deveria ser. Abre o jogo, qual é o problema? Não há problema nenhum de divulgar, na minha opinião, não há nenhum problema. Tem que chegar e colocar, porque a realidade é clara. Antigamente se fazia isso. Agora não, você não tem acesso. Sobre, enfim, investir mais na movimentação via bicicletas e por isso eu quero chamar agora para a nossa conversa o Lincoln Paiva, ele é colaborador do portal Mobilize. O portal Mobilize possui uma página disponível na internet em que podemos acompanhar o andamento das obras de mobilidade em 12 cidades brasileiras e também indicadores de mobilidade urbana. Lincoln, você tudo bem? Você está me vendo? Está me ouvindo? Estou vendo sim. Ele está via internet. Olha, agora ele apareceu na telinha. Lincoln, eu quero saber a sua opinião. Mobilidade no Brasil, está indo bem? Está indo mal? Olha, eu diria que está indo mais ou menos. Escuta, queria falar um pouquinho aproveitar e falar um pouquinho sobre o portal do Mobilize.
que na verdade ele estimula debate, como vocês estão fazendo aí agora, né, com bastante informações. Eu acho muito interessante que no site de vocês tem um dado aqui interessante do Ibope, né? Foi feito agora dos 42% aqui dos brasileiros que utilizam transporte público. Aí tem um dado aqui, 34% dos brasileiros utilizam diariamente transporte público. Depois vem caminhada, 24%. E em terceiro lugar, o carro, né? Você vê que aqui o carro tem 16%. Mas esse dado a pé, 24% nível Brasil, é interessante, né? Se você for pegar, por que as pessoas andam a pé? Grande parte dessas pessoas, ou elas estão caminhando bastante tempo para pegar transporte público, ou elas não têm dinheiro para o transporte. Então, eu achei interessante, porque o professor Fernando me falou dessa questão essa questão da exclusão social, né? E a gente está nessa questão hoje discutindo transporte público, exclusão social, tarifa zero. Eu acho que é um momento bastante interessante e esses números revelam bastante coisas para se discutir. Diz o seguinte, quero saber como é que é feito esse mapeamento. O mapeamento no Mobilize, bom, essas informações dentro do Mobilize, ela vem de diversas fontes. Vem de fontes de IBGE, fontes do Ibope, fontes de organizações, instituto, das próprias prefeituras, e isso é organizado de diversas formas, para que as pessoas tenham condições de poder contar com informações para fazer debates e para que a sociedade conheça esses números, acompanhe de perto os números de mobilidade da sua própria cidade. Agora, muita gente tem falado, eu tenho ouvido o Lincoln com um pouco de dificuldade, hein? Muita gente tem falado aqui nas perguntas sobre bicicleta, se é possível investir nesse tipo de transporte. Quero perguntar ao Fernando e depois eu vou empurrar a bola para vocês dois, tá, Otávio e Lincoln? É um romantismo acreditar que as bicicletas podem suprir trajetos longos ou até trajetos curtos? Não, podem suprir, sim, sem dúvida. Agora, o que cabe ao poder público é ter na cabeça não é a quantidade de quilômetros de bicicleta, é a qualidade da ciclovia. A qualidade da ciclovia, isso tem técnicas para serem feitas, distâncias, mão em contramão, você tem todo um sistema de segurança. É só ler aí o Highway Capacity Manual, o último que saiu agora, fala em bicicleta o tempo todo, de você ter algo que realmente possa dar segurança ao usuário. Agora, colocar a bicicleta no meio dos automóveis, como eu estou assistindo, eu acho isso uma loucura, porque você, como as motos, né, passam no meio dos carros, a 80, 90 km por hora no túnel Zuzuândio, né, enquanto você está congestionado, né, aquilo ali você fica tenso para saber que se alguém abre uma porta, se de repente alguém perde uma direção ali das motos, o desastre que vai ser. Nós não podemos ficar o dia inteiro pensando nisso. E se, porque está tão próximo a uma catástrofe, né, que é inacreditável como é que não acontece todo dia, porque os caras são bons pilotos, etc. Mas a bicicleta não fica atrás. Esse negócio também da bicicleta, a gente precisa ver o seguinte, às vezes ele não gosta de parar, ele tem que parar. Às vezes ele dá aquela voltinha, né, para não parar, né? É perigoso. Então, quer dizer, tudo isso tem que ter educação, tem que ter preparo, e o governo tem que estar extremamente preocupado com a técnica que ele vai utilizar para dar essa segurança aos usuários. Eu não tenho dúvida que a bicicleta pode ser uma grande coisa, um grande transporte. Uma rede de transporte, você constrói ela com multimodalidade. Aí tem transporte a pé, de bicicleta, de micro-ônibus, de BRT, de VLT, de metrô. A bicicleta, ela precisa estar integrada nesse plano de mobilidade. E aí, com essas seguranças e essas garantias que o professor falou. Evidentemente que você colocar
pintar uma faixa na rua e botar a bicicleta, somente isso não vai resolver. E nos terminais, seja de metrô, seja de ônibus, você pode ter os bicicletários. Então, o usuário pode fazer uma parte do percurso de bicicleta, deixa a bicicleta no bicicletário. Nos Estados Unidos, hoje, ele bota a bicicleta no ônibus, na frente do ônibus, e viaja até um determinado ponto, desce, pega a bicicleta e termina, complementa a viagem dele. Quer dizer, isso é possível fazer. Aqui no metrô do Rio de Janeiro é uma confusão danada fazer isso. No metrô de Brasília, você entra com a bicicleta dentro do metrô e sai dele também com... Vamos passar a bola agora rapidinho. Lincoln, quero somente, e agora é quase que falar como se estivesse no Twitter, 140 caracteres, nada mais. A bicicleta pode ajudar a desafogar o trânsito caótico de algumas cidades? Pode, né? Não existe cidade no mundo que não seja ciclável, e ela é uma excelente meio de transporte para distâncias curtas, né? que são feitas em todas as cidades, inclusive no Rio de Janeiro. Só queria colocar um pontinho em 140 palavras em relação ao que o professor falou. Concordo com ele que não é só quilômetros, mas é o tratamento que se dá para ciclovias na cidade. Lincoln, obrigado pela sua participação. Uma boa noite. Obrigado, boa noite para vocês. Bem, devo também agradecer ao professor Fernando, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Otávio, obrigado. Os 20 centavos vão ser aumentados ou não? Vai continuar R$ 2,75 a tarifa? Não, a minha proposta é o seguinte, é separar tarifa pública, que o usuário paga, do custo de remuneração do serviço. Dá a transparência necessária, que for preciso, e se pague o real custo do serviço. Se quisermos serviço de maior qualidade, custa mais caro. Não pense que transporte de alta qualidade é barato, não. Ele é mais caro. Mas se é o que se deseja, é o que a sociedade quer, pague o preço justo por isso. Bom, também temos que pensar nisso daí, que temos que treinar melhor os nossos condutores, temos que colocar cobradores ao invés de tirá-los do emprego e botar duas profissões ali para os nossos motoristas. Enfim, temos muitas coisas a ajustar. Esse programa voou ao contrário do trânsito no Brasil. Vamos mandar um abraço especial ao Diego, à Bruna. Também temos aqui o Rodrigo Chagas. Infelizmente foram muitas participações. Esse programa realmente um só não dá conta de falar sobre mobilidade urbana no Brasil. Obrigado pela sua participação, pela sua audiência. Até semana que vem. Tchau, tchau.